E nós temos podido experimentar desse mover do Espírito Santo aqui neste lugar desde ontem, o Senhor ajustando as nossas visões com a visão que Ele tem para as nossas vidas. Essa conferência, ela está no controle do Espírito Santo em todo momento, não por homens, mas para o Senhor. A honra, a glória, a presença dEle é real, é palpável nesse lugar, e eu louvo ao Senhor. E eu quero te perguntar, mulher, o que é que você vê? O que é que você vê? Eu vejo um ramo de amendoeira. Você está vendo um ramo de amendoeira sobre a sua vida? Um ramo que está anunciando uma nova estação? Talvez hoje os seus olhos estão limitados para a estação que você está vivendo. Parece que não vai mudar nunca. Parece que a estação é seca, é de morte. Mas aquelas que vêm como o Senhor vê, anunciando uma nova estação. É um tempo de preparo, é um tempo de ajuste. O que estamos vivendo, o que vamos viver é muito grande, você não faz ideia. E a maneira que você vê hoje não pode determinar o seu futuro. Muitas vezes a nossa visão está tão embaçada com as dificuldades da vida que a gente já olha achando que o futuro vai ser pior. Por que que nós temos essa tendência? Nós temos que olhar com os olhos da fé, com os olhos da esperança, com os olhos de uma filha amada, perdoada pelo Pai, que Ele é o maior interessado em nos abençoar, Ele é o maior interessado em nos encontrar, em nos curar, em nos libertar, em nos fazer novas criaturas nele. E o Senhor está aqui alinhando a nossa visão no hoje, para que nós possamos agir conforme a visão que o Senhor tem nos permitido enxergar através dos olhos dele. Porque você se lembra, mulher, uma visão com uma ação, a gente pode mudar o mundo. E quando eu falo mudar o mundo, pode ser muito distante, mas se cada um ser um agente do Espírito Santo no mundo em que o Senhor te colocou, no seu mundo, na sua família, nas áreas que você tem influência, você pode ter certeza. Por isso que a igreja do Senhor, ela não para de crescer. Por isso que a igreja do Senhor nunca parou. Por isso que não foi Leão, não foi Coliseu, não foi a perseguição que fez a igreja de Jesus parar. Sabe por quê? Porque a nossa esperança sempre esteve no Senhor Deus, que um dia vai voltar para nos buscar. E quando nós temos essa visão ajustada, assim como Estevão, que apedrejado, olhou para os céus, olhou para Jesus, olhou para a esperança da vida eterna, não importava o que ele estava passando. Se ele foi morto por causa do Evangelho, não importava, porque ele sabia para onde ele iria. Será que nós sabemos para onde nós vamos? Será que nós temos a convicção daquilo que nós cremos, da fé a qual nós carregamos? Para onde nós vamos? Nós vamos para a eternidade junto com o Senhor. Aonde nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. São as coisas que o Senhor preparou para nós. Você crê nisso? Uma mulher posicionada em Deus, ela reposiciona tudo ao seu redor. Uma mulher posicionada em Deus, ela reposiciona tudo ao seu redor. Uma esposa posicionada, ela reposiciona o seu esposo. Muitas vezes a gente espera que ele mude, que ele faça, quando o Senhor está nos chamando, eu e você, para que a gente se posicione nele. Porque Ele mesmo, através das nossas atitudes, em posicionamento, em obediência, em fé, em oração, em jejum, em pagar o preço pela nossa família, Ele mesmo reposiciona os nossos maridos. Uma mãe que é posicionada, ela reposiciona os filhos com autoridade, com amor, pregando o Evangelho, sem medo do mundo, sem medo de ideologia. Nós sabemos quem somos para Cristo. Nós sabemos o poder que existe no Evangelho. Nós sabemos o poder que existe na palavra da vida quando a gente declara. Mulher, na sua língua tem poder de vida e de morte. O que você tem declarado é o que você tem comido dela. Uma mulher posicionada reposiciona tudo. Uma serva de Deus posicionada, ela reposiciona o ambiente que ela está. Quando você se posiciona no seu trabalho, onde você se posiciona com as pessoas ao seu redor, todos são reposicionados no lugar que deve estar. Quando você se posiciona em integridade, em caráter, em respeito, você reposiciona o outro. Você dá limite ao outro. O Senhor está nos chamando, mulher, para ajustar a maneira que o Senhor
né, justa a maneira que você vê o Senhor, que você vê as coisas do Senhor, que você vê a sua família, a maneira que você vê o mundo aos olhos de Jesus. Um pastor posicionado reposiciona os membros. Membros posicionados reposicionam o ambiente da igreja. Quem temos sido dentro da igreja local? E uma igreja local posicionada, ela é resposta para o mundo. Uma igreja local posicionada no Senhor, em fé, em adoração, em convicção e temor acima de tudo, ela reposiciona a cidade, a comunidade. A igreja faz a diferença onde ela está estabelecida. E aqui eu vou hoje falar um pouquinho, essa primeira sessão a gente vai falar sobre a visão ajustada da igreja local. Porque nós somos igreja, sim, igreja do Senhor. Mas quando estamos unidos, quando há comunhão. E antes de entrar na palavra, eu só queria fazer uma introdução de uma coisa tão linda que o Senhor tem movido por esses dias. Como eu comentei com vocês, essa conferência, ela tem tudo a ver com Deus. Ela nasceu no coração de Deus. Tudo que a gente faz, a gente pede a direção de Deus. E nesses 21 dias que nós estivemos como igreja, gerando em oração essa conferência, orando por você, né, por cada uma de vocês, pedindo que o Espírito Santo tivesse no controle de todas as coisas, né, que cada mulher que pisasse os pés aqui neste lugar fosse tocada pelo Espírito Santo, tivesse sua visão, né, tocada, curada, aberta, ajustada, né, como o Senhor a vê, como o Senhor quer que você veja todas as coisas. E o Senhor tem movido, é maravilhoso isso. E ontem foi mais um dia, né, que eu não consegui compreender tantas coisas que aconteceram. E eu entendi que o Senhor estava tão bem ajustando a minha visão, né? Nada como um pouco de lágrimas para ajudar a desembaçar a visão. E nesses 21 dias de oração que nós tivemos as madrugadas, teve um dia em que eu fui conduzida a convidar uma irmã a trazer uma palavra assim, né, no devocional, e era justamente para orar pela vida dos pastores. E ela trouxe uma história tão linda, e eu queria compartilhar com você, porque o Senhor, ela testificou, o Senhor confirmou de tantas formas o que nós estamos vivendo hoje, que eu quero compartilhar com você. Essa conferência literalmente saiu do controle das nossas mãos, e tudo que está acontecendo aqui é para a glória dele. E ela contou uma história de um passarinho que nasceu em um lindo lugar. E para ele não havia defeito naquela floresta linda. Cresceu cercado de uma natureza que louvava ao nosso Deus. Mas um dia seu coração sentiu que as coisas não estavam certas. Muitas coisas estavam ficando erradas e a natureza foi sentindo. E começou a surgir muitas fumaças, destruições, brigas por territórios, confusões, lutas por poderes. Mas o passarinho sabia que isso já aconteceria, pois na palavra de Deus, lá em Mateus 24:12, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E um dia triste, teve uma grande fumaça. E o passarinho indignado não aguentou ficar mais parado. E foi ver o que estava acontecendo. E viu uma grande chama. A floresta, ela estava queimando. Ele saiu a voar, voar, voar. E até ali perto, ele enchia seu pequeno bico de água do rio. Ele sabia que essa água era diferente. Ele voltava e jogava lá de cima a água que tinha em si. E ele fez isso várias vezes. Muitos o viram fazer isso e poucos seguiram e fizeram a mesma coisa. E nessas idas e vindas apareceu um pássaro gigante, muito feio, com muito deboche. E ele disse que não adiantaria nada ele fazer isso, que jamais ele conseguiria apagar a chama de toda aquela destruição. E o passarinho só lhe respondeu: eu sei do meu propósito. Eu faço isso porque eu amo alguém. E a vida desse passarinho é a vida de um pastor. O passarinho não se moveu pelas vozes que cercavam ele. O passarinho se moveu pela obediência da voz de Deus, que ele mandou fazer. E o seu coração sabia o valor de uma alma. Essa foi a história que a irmã contou. E, posteriormente, na igreja, a gente teve uma identidade. Todo mês, a gente troca a identidade visual de acordo com a Lagoinha Global. E no mês, né, agora de junho, entrou uma identidade onde tinha o quê? No telão? Um passarinho amarelo de penas pretas, exatamente como essa querida irmã falou. Deus confirmando todas as coisas que o Senhor estava cuidando.
E quando a pastora Vivi ontem disse que não viria, porque um pássaro entrou na turbina do avião, eu falei, gente, esse pássaro foi enviado por Deus para impedir que ela viesse ministrar. Eu comecei a pedir ao Senhor essa revelação, o porquê de tudo isso ter acontecido. E o Senhor me lembrou que eu sou esse pássaro da história. Eu sou pássaro dessa história, que diante de tantos desafios, eu tenho feito o que eu posso, com meu pequeno bico, tentando apagar um incêndio, né, tentando ensinar, pregar. E quando aconteceu tudo isso, eu confesso que ontem eu não chorei. E aí no final eu chorei, eu falei, Deus, o que aconteceu o que aconteceu com esse dia? Por que saíram as coisas do controle? E aí, tantas irmãs queridas, pastoras amigas, vieram com palavras de amor, de honra. Eu entendi que Deus queria me honrar mesmo. Porque ontem seria a primeira vez eu pregando como casa de Lagoinha aqui, né? A minha casa. A casa a qual eu pastoreio, que o Senhor confiou a mim, ao meu marido. E eu me senti depois muito amada, muito honrada, porque a primeiro momento, quando as coisas saem do nosso controle, a gente acha que parece que, né, não sei, a gente tem a impressão que a gente precisa aprender uma lição, alguma coisa nesse sentido, né? A gente fala, o que será que eu fiz de errado? Mas essa é a tendência do ser humano pecador, né? A gente sempre olha o que eu fiz de errado, né? A gente quer se esconder e na verdade Deus estava querendo honrar a minha vida, dando a oportunidade de eu poder abrir a conferência que o Senhor deu a mim. E obrigada, Jesus. E eu pude, como, né, na casinha nova, como Lagoinha, poder abrir e pregando. Então foi muito especial, porque o Senhor me honrou, mas não desonrou a pastora Vivi, a qual eu amo muito. E ela disse que vai estar com a gente. E aí vocês todas já estão convidadas, amém? E nada como um pouquinho de lágrimas, né, para desembaçar essa nova visão. E Ele ajustou a minha visão. Ele ajustou a minha visão de uma pessoa que acha que nunca vai conseguir. Eu tenho isso, gente, sempre com muita dificuldade, eu sempre tenho mulheres de Deus que falam, você vai, parece que a gente mesmo acredita, né? A gente tem que, Deus, é como se fosse uma zona de expulsão, Deus coloca a gente, dá um chute, já viu a mamãe águia? Para o filhinho aprender a voar, ele fica lá, dá um empurrão nele assim, ó, para que ela amarra, ela aprenda a voar, né? Então eu me senti literalmente assim. E é óbvio, né, que a gente cresce nessas situações, em maturidade, em entendimento, sabendo que Deus não perdeu o controle. E eu sou essa passarinha. E sempre vai valer a pena obedecer ao Senhor, sempre vai valer a pena renunciar pelo Senhor, sempre. E essa é a sessão 2. Hoje o Senhor deseja ajustar a nossa visão para a igreja local. Eu tenho muito temor em falar isso, porque quando eu morei por para quem não sabe muito da minha história, mas eu morei por 2 anos fora do país. E no meio da pandemia, resumidamente, tá, gente? Eu tive uma visão. E o Senhor me mostrou o Brasil. E o Senhor me mostrava o Brasil e me mostrava muitas pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia. Era uma multidão, literalmente, de pessoas. E o Senhor ministrava meu coração, dizendo que ali existia um povo ferido com a liderança, ferido com a igreja, pessoas desviadas, pessoas que não conheciam Jesus, pessoas que estavam enterrando os seus talentos, seu chamado, seu dom, por conta de amargura, por conta de situações difíceis que passaram. O Senhor ministrou tanto no meu coração, e eu falei, Senhor, será que é para a gente voltar para o Brasil? Porque até então a nossa vida estava caminhando muito bem lá em Dallas. E eu comecei a orar, entreguei para o meu marido. Falei, o Senhor me mostrou isso.
E a gente foi juntos buscar o Senhor, porque realmente, de fato, era uma direção que nós precisávamos dar de passo no Senhor. Não podíamos fazer de qualquer maneira, mesmo porque não tinha mais nada no Brasil, né? Não tinha, minha casa estava, meu apartamento estava alugado, eu tinha vendido tudo, eu estava numa outra estação, né? Deixei tudo para trás mesmo para viver um novo. E aí o meu esposo foi orar, e o Senhor falou muito forte ao coração dele. E disse assim: a mesma porta que eu abri para que você estivesse nos Estados Unidos é a mesma que você vai renunciar para voltar para o Brasil. E essa porta era uma bolsa de estudos, porque meu marido ganhou 100% uma bolsa de estudo num seminário teológico, e nós moramos lá, estudamos lá, no caso ele, sem pagar nada. Foi realmente assim, um milagre de Deus. Então ele tinha mais um terceiro ano para ele fechar, e ele renunciou essa bolsa para a gente voltar para o Brasil. Mas agora eu te pergunto, você imagina só, se eu sabia o que ia fazer no Brasil. Eu não sabia o que ia fazer no Brasil. O Senhor, muitas vezes, não mostra todo o plano, né? E eu até dou graças ao Senhor, porque às vezes, se Ele mostrasse, a gente desistiria no meio do caminho, né? E o Senhor só mostrou que nós tínhamos que voltar para o Brasil. E eu falei: mas vamos fazer o que no Brasil? Porque se o Senhor mostrou uma visão de que nós tínhamos que voltar e nós tínhamos que, de alguma forma, alcançar essas pessoas, eu fiquei me questionando: Senhor, é uma amizade, né? Para onde nós vamos? Que igreja? Congregar? E tantas perguntas, até que, né, em pouco tempo, graças a Deus, o Senhor nos revelou de que seria como igreja. E aí a igreja da Lagoinha Paulina, ela nasceu no meio da pandemia, em 2020. Né? Mês que vem a gente faz 4 anos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Só Ele pode fazer. Você pode dar uma salva de palmas? Por essa igreja, pelo que Jesus está fazendo, através dessa igreja. E eu entendi de como existe uma importância da igreja local, como resposta a muitos, como resposta aos perdidos, como resposta para a cidade. E eu questionei: mas então é uma igreja, eu vou pastorear uma igreja, que desafio é esse, né? Porque eu nunca pastoreei uma igreja. Mas não tem a ver comigo, lembra? Tem a ver com Deus, tem a ver com o Senhor, e é Ele quem capacita, é Ele quem faz. E talvez, assim como eu, um dia você também já foi ferido por alguma liderança, por alguma denominação. Talvez você já se frustrou com algum administrar de alguma igreja local. Mas o Senhor vem aqui hoje lembrar a mim e a você que a igreja, quem estabeleceu foi o próprio Jesus. Ele ama a igreja, o próprio Senhor Jesus. E a vontade dele é que nós sejamos parte de uma igreja. Então eu venho com muito temor nessa tarde falar com você sobre isso. Não é da vontade do Senhor que sejamos desigrejados. Não é da vontade do Senhor. Hoje nós só somos igreja quando estamos unidos. Queria convidar você a abrir no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, nós vamos ler dos versos 41 ao 47. Diz assim, ó: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, quero orar por nós nessa tarde. Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Mais um dia, Senhor, aqui, nós como igreja do Senhor, sendo ajustada, Senhor, na visão a qual o Senhor tem para nossas vidas. Eu te louvo, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor tem nos conduzido em todas as coisas. A nossa confiança, a nossa fé
estar, Senhor, no teu mover, estar no teu agir. Por isso tu tens a liberdade, Senhor. Usa a minha vida como tu quiseres, Senhor. Fala com cada querida irmã, Senhor. Deus, tu és aquele que individualmente traz revelações. Existem mulheres aqui, Senhor, sedentas, buscando uma direção do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor Jesus, hoje com uma resposta, Senhor. Vem com cura sobre os nossos corações, Pai. Que essa mensagem, Senhor Jesus, ela venha alinhando os nossos corações ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quando eu estava orando ao Senhor, pedindo para Ele uma direção de tema para essa conferência, o Senhor falou muito claro de que era uma estação de ajuste de visão. E o Senhor precisaria ajustar a igreja dele para a visão da qual Ele tinha. Para que a gente não perdesse o foco das coisas. Porque a verdade é que quando a gente está nesse mundo mesmo, são tantas coisas que a gente tem que se preocupar, tantas coisas que a gente tem que fazer, que muitas vezes nós perdemos o foco daquilo que é realmente importante, daquilo que é realmente prioridade nas nossas vidas. Por isso que o Senhor está ajustando a nossa visão, para que a gente saia compreendendo qual é e para onde nós vamos, qual é a visão que o Senhor tem, para a gente se mover na visão, para que a gente possa fazer a diferença onde o Senhor nos colocar, em todas as áreas. E a verdade é que não existe como a gente cumprir um ID, a gente fazer as coisas e a gente não estar submetido, a gente não estar sendo cuidado, sendo pastoreados. Eu tinha muito temor em falar essa palavra, porque ainda mais nos tempos de hoje, porque esse tema já estava definido há muito tempo atrás, desde o ano passado, falando sobre o ajuste da visão da igreja local. E nós temos visto um tempo profético agora por essas semanas, por esses dias, por esses tempos do Senhor, fazendo com que tudo aquilo que está debaixo do tapete comece a aparecer para ajuste. Porque a igreja é do Senhor e nada vai ficar escondido no Senhor. A igreja do Senhor é santa. E um dia todos nós prestaremos contas, principalmente aqueles que estão à frente. Por isso, com temor, eu venho falar sobre essa palavra para você. Por quê? Porque talvez você esteja aqui me ouvindo e você não faz parte de uma igreja local. Porque talvez você foi tão machucado. Porque talvez você confiou seu coração, você confiou sua família, a sua vida, as decisões da sua vida a uma pessoa, a um homem, a um governo, a qual por fim te machucou, a qual por fim você foi traído, a qual por fim você foi humilhado. Eu não sei a sua história, mas eu sei que existe muita dessas histórias. E a verdade é que o Senhor vem ajustando a nossa visão, porque nós precisamos compreender da importância da igreja local na sua vida, para Deus e aonde nós estamos estabelecidos. Você é bênção na sua igreja local. Deus quer usar a sua vida dentro da igreja local. Deus tem um chamado e um propósito na sua vida dentro da igreja local. A verdade é que muitas vezes a nossa própria visão ela está tão desajustada que nós também fomos e somos, né, a gente faz, como fala a palavra, a gente compactua com um erro muitas vezes de uma liderança, uma denominação. A gente quer pôr culpa em um monte de gente. E no fim, na verdade, existe um povo enganado, porque o povo perece por falta de conhecimento. A verdade é que quem somos nós para julgar algo? Não está sobre as nossas mãos o julgamento de algo. Eu não estou aqui para julgar A ou B, C ou D. Eu sei que nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Nada, nada. Por isso, quando a gente fala de igreja, eu não posso simplesmente falar de uma denominação, uma estrutura, uma instituição. Eu falo de mim e de você. Porque muitas vezes a gente é ferido sim, mas a gente também é a ovelha que morde. A gente também é a ovelha que não honra muitas vezes. E quando o Senhor falou muito forte no meu coração sobre essa visão ajustada da igreja, é para mim como pastora e é para você como ovelha, para a gente compreender que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos, que nós vamos errar, que nós vamos decepcionar uns aos outros. E hoje eu já fui no papel de ovelha, machucada,
já estou hoje no papel de pastora que já machuquei. Porque sabe o que acontece, irmãs? Nós todos estamos aprendendo. Nós todos estamos num processo de salvação, de santificação. Ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus. Eu vou te decepcionar, você vai me decepcionar. Mas sabe o que acontece? A gente não pode colocar desculpas para simplesmente parar e falar, não vou servir mais. Não vou fazer mais nada. Porque a tendência de uma pessoa amargurada, ferida, é essa. A gente quer colocar a culpa em alguém, para que a gente não faça o que deve ser feito. E sabe o que eu e você precisamos fazer? O que Jesus nos deixou. Amar e perdoar. Quando a gente fala da conferência Mulheres que Muito Amam, a gente fala assim, nossa, eu muito amo ao Senhor Jesus, porque Ele muito me perdoou. Mas a gente tem dificuldade em liberar perdão para aqueles que nos feriram. E muitas vezes nós não estamos vivendo a plenitude do propósito de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, porque nós não temos liberado perdão, não temos perdoado. Quando eu venho aqui dizer que a igreja e a instituição são feitas por pessoas, pessoas são falhas, mas nós servimos a um Deus que é o cabeça, e esse não falha nunca. Não falha nunca. Eu acho tão importante falar sobre esse tema, porque pode ser que você esteja me ouvindo aí falar, e você esteja pensando assim, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu vi. De fato, eu imagino, porque o pecado é feio. O pecado é feio. O dia que o Senhor te encontrou, com toda certeza, você também não devia estar muito bonita. Onde está a misericórdia? E aqui não é uma palavra para dizer para você assim, fique sobre opressão, fique sendo oprimida. Não é sobre isso. É sobre você não parar. É sobre você ter discernimento das coisas. Isso é bíblico? Está na palavra de Deus? Jesus agia assim? Jesus faria dessa forma? E não como justiceiro. O Senhor não me chama, a mim nem a você, para estar no lugar de julgamento, porque esse lugar não nos pertence. Mas de fato, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar. A gente se coloca no lugar de julgamento, a gente olha quem é merecedor, quem não é merecedor, quem acerta, quem não acerta, quem erra mais, quem erra menos. E o nosso papel não é esse. O nosso papel é obedecer ao Senhor, simplesmente amá-lo sobre todas as coisas. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Até aquelas que nos ferem. E sabe como que a gente corresponde? Liberando perdão. Amando. Às vezes, a gente não vai conviver com essa pessoa. A gente não vai ficar submetida a essa pessoa. Mas a gente não vai parar e olhar e falar assim, nunca mais eu quero saber de Jesus. Porque muitas de nós, em algum momento da vida, parou e se perguntou dessa forma, será que vale a pena? Pois eu vou te dizer, vale a pena. Vale a pena ser perseguido por Cristo, por causa da causa de Cristo. Quando a gente vê a história de Paulo, em nenhum momento, sabe? Ele é perseguido, ele é açoitado. E na prisão ainda ele louva, ele adora o Senhor. Ele continua escrevendo carta, exortando e trazendo ânimo às igrejas. Eu imagino Paulo. Eu já falei, eu já ensinei aquele povo e está fazendo tudo errado. Eu imagino assim, eu estou aqui pensando comigo. Eu, pelo menos, meio sanguínea, faria isso. Eu não estou acreditando. Que eu ensinei, eu expliquei como que uma comunidade, uma igreja deveria ali se formar, se agir, e tá lá o pessoal fazendo tudo errado. Lá eu tenho, no meio da prisão, tendo que mandar carta para exortar o povo. E graças a Deus pela vida de Paulo, que não parou nisso. Ele continuou a pregação, ele continuou com a mensagem. E você? Será que você parou também? Talvez aquele primeiro amor de você querer levar as pessoas para a igreja local, sabe? De ser cuidado, de ter comunhão, de participar, de louvor, de adoração, de ministério, de servir. Porque você foi frustrado, você deixou tudo para trás. E agora você não quer nem levar ninguém
Porque você tem medo de que essa pessoa seja ferida. E sabe o que eu vou te dizer? Você vai ser ferida. Eu e você. Todas as pessoas que estão dispostas a amar o próximo estão dispostas a serem feridas. Preste atenção, mulher. Você e eu não estamos isentos de ferimentos. Você e eu não estamos isentos de traições. Você e eu não estamos isentas de calúnia, de difamação. Você já viu alguém tacar pedra em alguma árvore que não dá fruto? Não estamos isentas. Mas qual é a resposta que você dá diante a essa situação? Diante às afrontas, diante das mentiras? Será que você continua confiando no Deus que te conhece? Que conhece seu coração, que conhece a sua família, que conhece a sua integridade, conhece de fato a intenção e a motivação do seu coração? Ou você simplesmente escuta aquelas vozes e diz assim, o que estão dizendo é mentira, isso é igreja, eu não quero nunca mais para a minha vida. Não, eu venho te dizer, isso não é igreja. Não é igreja, não foi estabelecido. Em Atos 2 fala como foi estabelecida a igreja. E eu venho lembrar você e eu, que o Senhor deseja que nós sejamos unidos em comunhão, em participação, fazendo com que, assim como em Atos aqui diz, que o Senhor ia acrescentando salvos. O primeiro ponto que a gente precisa aprender, igreja, é que a igreja, ela cresce para cima. Crescer para cima é crescer em direção ao Senhor. Esta é a primeira condição, se a gente quer ser uma igreja de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos ter comunhão com o Pai, com o Filho, o poder do Espírito Santo de Deus. Porque tudo nasce dele, a origem é ele. A igreja nasceu de Jesus. Quem estabeleceu a igreja foi Cristo Jesus. Se ele estabeleceu a igreja é porque é importante a igreja. Mas a igreja tem algumas ordens. E qual é a primeira? Comunhão. A igreja precisa ter comunhão para cima. Primeiro com Deus Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E quando eu digo isso, não é simplesmente o pastor tem que ter a comunhão. A igreja tem que ter a comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque se a igreja, a instituição de homens, ela está falida, ela está caída, cabe a mim e a você que sabemos a verdade da palavra, interceder, orar pela igreja de Cristo. Porque eu vou te dizer, o nome de Jesus não vai ser envergonhado. O nome de Jesus nunca será envergonhado. Porque o nome de Jesus é grande, o nome de Jesus é santo. E às vezes a gente quer tanto proteger esse nome que a gente faz escolhas que não deveríamos. O nome de Jesus é santo, ele não precisa de defensor. Ele se autodefende, ele é o próprio Deus. Mas a igreja local, nós precisamos orar. Precisamos orar pelas pastores, precisamos orar pela liderança, precisamos orar, precisamos. Porque se, como Bill Hybels diz, é um líder conceituado de uma grande igreja, ele diz que a igreja local ela é resposta para o mundo. Se ela é resposta para o mundo, ela precisa ser uma resposta que reflita Jesus. Ela precisa ser a resposta. Ela precisa ter o caráter. Ela não é perfeita não. Mas ela precisa caminhar em humildade, em temor, em obediência. E isso é um reflexo de toda a igreja, não é só de um pastor. Porque se existe um pastor corrupto é porque tem mais pessoas que apoiam essa corrupção. Porque a sabedoria, ela está o quê? Numa multidão de conselheiros. Boas respostas, boas decisões. Às vezes a gente olha uma pessoa e a gente coloca essa pessoa na cruz. Mas até essa pessoa chegar lá, você pode ter certeza que muita coisa essa pessoa, ela foi abrindo mão. Abismo chamando outro abismo. Por isso quando eu falo, igreja somos nós. Porque se a igreja local, ela está hoje decaindo em algumas partes, é porque existiram pessoas que compactuaram com isso. Por isso que é um alerta para mim e para você, termos a nossa visão ajustada ao Senhor, para que a gente possa ser bênção aos nossos pastores locais. Para que se eles estiverem errando, a gente tenha humildade em chegar para ele e dizer, pastor, amo a sua vida, mas eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo aquilo. Por que você está fazendo isso? Porque conversar e amar, quem vai decidir isso, quem vai mudar, é Jesus. E vai ser a decisão do seu pastor. Mas a sua parte você precisa fazer, porque é muito mais bonito você ser verdadeiro com os seus pastores do que simplesmente sair falando por trás.
É claro que muitos não gostam de ouvir, muitos não vão ouvir, são obstinados, estão muitas vezes cegos. Isso é só por oração mesmo. A sua parte é a oração. Mas se você está sofrendo por opressão, liderança abusiva, e isso já é um outro assunto, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que muitas vezes a gente precisa ser pessoas que vão lá dar um conselho, orar, abençoar, ajudar a ajustar a visão. Olha o caminho. Nós somos, gente, a resposta. A gente não pode simplesmente... não está sobre a minha responsabilidade, então está tudo bem, eu vou sair e vou viver a minha vida. O amor não é egoísta. 1 Coríntios 13 diz, o amor não é egoísta, o amor é paciente. Será que você tem sido paciente com os irmãos? Será que você tem tido misericórdia e graça? Será que você tem exercido o que Jesus tem te ensinado com as pessoas ao seu redor? O Senhor está nos ajustando, porque é a comunhão, primeiro, com Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Deus está querendo alinhar aqui eu e você. Então, quando a gente vê que uma igreja, ela é sadia, é quando o batismo é em nome do Senhor. É quando a doutrina é a de Cristo. É quando a comunhão é no Espírito, e quando existe o partir do pão, quando a ceia do Senhor, quando as orações é em nome de Jesus, quando o temor é no Senhor, quando os prodígios, sinais, maravilhas, milagres acompanham junto à palavra. Essa é uma igreja viva, porque a igreja de Cristo, ela é um corpo, certo? Um corpo feito por diversos membros. Quem é o cabeça? É Cristo. Cada um tem a sua função, cada um tem, né, a sua importância. Por isso que eu sempre falo, eu sempre brinco com as meninas, gente, a igreja precisa estar unida num só propósito. Porque quando a igreja entende para onde ela vai, qual é a visão que Deus tem dado para ela como igreja local, a gente caminha numa mesma unidade. Porque imagina só se cada membro dá um comando para o corpo. Como é que a gente vai andar numa mesma direção? Se uma perna quer ir para cá e outra perna quer ir para cá, como que eu caminho? Todos os membros precisam estar alinhados, unidos numa mesma visão. E quem é o cabeça? É Cristo. Quem é o cabeça? É Cristo. E numa igreja local, confia nos seus pastores, confia na sua liderança. Se ele caminha na palavra, confia. Isso é proteção para o seu coração, para o meu coração. Na igreja local nós somos desenvolvidas. Na igreja local nós somos afiadas. Na igreja local a gente aprende o que fazer e ao que não fazer. Às vezes aprende mais o que não fazer. E glória a Deus por isso. Porque quando a gente está em comunhão e unidade, partindo uns dos outros, a gente conhece mais as pessoas. A gente conhece os erros das pessoas, né? A gente conhece as vulnerabilidades, as fragilidades. E aí que eu quero te dizer, como é que você se posiciona diante disso? Te ofende o pecado do irmão? Te ofende a fraqueza do irmão? Isso é para a gente pensar, igreja. Porque Jesus não se ofendeu quando a mulher pecadora foi jogada aos pés dele, pega em adultério. Aqueles monte de homem pegaram aquela mulher, lançaram aos pés de Jesus e começaram a dizer, ela pecou, ela adulterou. E Jesus permaneceu onde ele estava, escrevendo ao chão. E ele simplesmente levanta. Alguém aqui nunca pecou? Atira a primeira pedra. A gente muitas vezes é tão religioso que a gente se ofende com o pecado do irmão. Oh, igreja! Se a igreja ela é resposta para o mundo, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Perdão, misericórdia, graça e amor precisam ser marcas de uma serva de Deus. Você precisa ser essa resposta para esse mundo caído. Já tem coisa, está muito difícil, esse mundo já é difícil demais, gente. Tem tanta dificuldade, a gente põe mais enrosco ainda. Comunhão. E se eu posso destacar uma palavra-chave nesses versos que a gente leu, é a comunhão, de fato, que significa em grego koinonia, que é a comunhão entre nós e com Deus. Os incrédulos precisam ver Jesus em nós.
As pessoas que não conhecem Jesus precisam ver Jesus em nós. Ai daquele que faz os pequeninos tropeçarem, diz o Senhor. Isso é muito sério. E quando Ele faz os pequeninos, é os neófitos na fé, as pessoas que estão conhecendo a Jesus. Nós precisamos ter temor na maneira que conduzimos a nossa vida. E parar de colocar nossa desculpa numa instituição. E começar a olhar para nós e falar qual é o propósito da minha vida. O que eu tenho que fazer como filha de Deus, como mãe, como esposa, como serva. Como participante de uma família de Cristo aqui nessa terra. Nós precisamos deixar pegadas de um bom perfume de Cristo na nossa vida. E essa é a essência. Quanto mais eu busco o Espírito Santo, mais eu sou cheia dele. E não importa o que vão falar de mim, não importa. Lembra? O que importava para aquela mulher era derramar o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Houveram 2 mulheres, né? Que derramaram o vaso. A conferência está baseada na mulher de 7,47, que alguns historiadores dizem que ela é pecadora. Mas existia Maria. E Maria, ela não se importou com as vozes. Porque quando ela chegou lá e derramou aquele vaso caríssimo, né, aquele de óleo caríssimo aos pés de Jesus, o primeiro a criticar ela foi um discípulo. Você imaginou? E você acha que vai ser diferente na sua vida? Que a irmã é da igreja e disse isso. Se o próprio Judas virou para aquela mulher e falou assim: que desperdício a sua entrega. Podia ter vendido isso, dar aos pobres esse dinheiro. E a gente está achando que vai ser isenta, mulher. Sempre haverão vozes. Sempre haverão pessoas que vão criticar sua entrega. Sempre haverão pessoas que vão falar algo de você. Mas deixa eu te falar. Você vai continuar fazendo ou você vai parar? Porque a igreja de Jesus nunca parou. Nunca parou. E não vai parar. Sabe por quê? Quando estava lá, quando a gente estuda a história da igreja, parecia meio que uma aberração, né? Era bizarro. O povo cristão era pego e levado no meio do Coliseu para que leões comessem vivo. E tinha gente que assistia. Era como se fosse a diversão. Olha que bizarro. Vamos ver os cristãos sendo comidos pelos leões. E aí o pessoal ficava tudo assistindo. Só que nessa hora, o povo se reunia ali esperando o pior. Mas eles olhavam para o alto. Eles tinham a esperança que Jesus ia salvá-los. Eles tinham a esperança que Jesus estaria ali cuidando deles, que valeria a pena até o fim. Guardar a fé. E aquele povo assistindo aquela atrocidade. Eles olhavam aquele povo clamando a Deus. E eles se perguntavam: quem é esse Deus? Quem é o Deus desse povo? Que vai ser comido por leões, que estão sendo perseguidos, massacrados, e ainda assim não negam a fé. Por isso, o que a gente diz? A igreja não vai parar. Porque quanto mais é perseguida, quanto mais é perseguido, mais Cristo é glorificado. Porque as pessoas olharão a nós e vão falar: o quê? Esse povo é muito doido. É perseguido, é criticado, mas não nega a fé. Não perde a visão, não perde o foco. A igreja de Jesus não vai parar. Mulher, a gente vai passar por coisas dentro, fora. Mas a gente não vai parar. O segundo ponto é que a igreja, ela cresce para dentro. Ou seja, a igreja cresce em relação aos irmãos. Eles estavam tanto no templo, né? Em Atos diz, quanto nas casas. Eles estavam tanto, mesmo no lugar público, quanto no lugar particular, tendo comunhão. Eles tinham algo em comum entre eles: a fé, a ajuda. Enquanto eles louvavam a Deus, comiam suas refeições, supriam os necessitados, eles tinham algo em comum. Sabe o que é isso? É que quando eles tinham comunhão com Deus, quanto mais eles tinham comunhão com Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais eles tinham comunhão um com os outros, amando e servindo. Isso é a igreja. A igreja é a expressão do amor e o serviço de Jesus ao povo dele. Jesus nos ensina, e é essa briga que tem que ser nossa, sabe, igreja de Jesus? Quem é que vai lavar o pé do outro primeiro? Quem vai ser honrado primeiro?
quem vai dar o lugar de honra ao outro. A vida comum com o Senhor se manifestava na vida comum entre eles. A sua vida de comunhão com Deus, primeiro, de para cima, ela revela para dentro da igreja. Como você serve e ama o seu irmão. Sem interesse, sem nada em troca. Eu simplesmente quero fazer, eu simplesmente quero servir, eu simplesmente quero ver vidas chegando a essa igreja, a esse local e tendo a vida transformada. Eu quero ouvir testemunhos. Eu não quero viver uma vida comum, que vive sim uma comunhão com Deus, mas não vive uma comunhão para os de dentro da casa da fé. E dá até uma dor no meu coração, quando muitos preferem os de fora do que ajudar os de dentro. O que a Bíblia nos diz? Nós precisamos cuidar dos de dentro. E a impressão que dá é que a gente olha um para o outro. Não vou fazer isso. Deixa que está na igreja, sabe que conhece a palavra. Nós pertencemos a uma família celestial. Que é perfeita? Não. A sua família é perfeita? Não, nem a minha. Nem a minha. Mas existe algo em comum entre nós: amar a Deus sobre todas as coisas e amar e servir o próximo. Os incrédulos precisam olhar e ver que nós estamos juntos, porque quando aquele povo via o povo sendo comido pelos leões, perseguidos, apedrejados, eles olhavam e viam um ajudando o outro, um orando pelo outro, um abraçado um pelo outro. Eles falavam: que lugar é esse? Quem são esses? Quem são esses que tem comunhão com o outro? Por isso que Jesus estabeleceu a igreja, porque vai haver perseguição. Amém, escutei um amém. O fim está próximo. Jesus já dizia isso há muito tempo. Nem ele sabe, mas vai acontecer. Ele vai voltar para nos buscar. E nós precisaremos estar firmes na convicção na nossa fé. E a nossa fé não é se a gente serve a uma igreja que tem LED, que é bonito, que é grande. É uma igreja bíblica. Uma igreja que se ajuda mutuamente, que serve um ao outro, que não tem seus próprios interesses. Você pode celebrar o Senhor? Essa é a igreja. O que você pode fazer com o seu pouco? O que você pode fazer com o seu pouco? Todos nós temos dons e talentos que o Senhor nos confiou para que a gente pudesse multiplicar, para que a gente pudesse fazer para o reino. Por que você tem enterrado aquilo que você sabe? Porque um dia te machucaram e você não quer ser machucado de novo. Depois eu vou te dizer, você não fazendo nada, você vai ser machucada, criticada, você pode ter certeza. Só que é melhor você fazer com o pouco que o Senhor está te dando, com o pouco que você pode. Um dia você chegar lá, no grande dia, e Jesus olhar para você e agradecer: que bom, filha, aqui está um galardão para você. Fostes fiel até o fim, no pouco que eu te entreguei, no pouco que eu te dei como responsabilidade. Mulher, lembra daquele menino com 5 pães e 2 peixinhos? Que era aquilo para a multidão. Novamente, quem é que foi? Quem é que foi? Que foram os primeiros a criticar essa entrega? Os discípulos. Que olharam aquilo e falaram: mas o que é, Senhor, isso? Perante toda essa multidão, para alimentar. Mas o que aquele menino tinha era: eu tenho fé, um pouco, e eu sei que Jesus pode multiplicar. Eu sei que Jesus pode fazer. E essa visão que o Senhor está nos ajustando é o seguinte, mulher. Talvez você se ache muito pequena, como esse passarinho de pena amarela e preta, com o biquinho desse tamanho, que pega a aguinha e vai jogando, tentando apagar um incêndio, de uma devastada assim, naquela floresta gigante, e fala assim: eu sou muito pequeno, mas eu vou fazer a minha parte. Você vai fazer a sua parte? O Senhor está te chacoalhando hoje. Você precisa fazer a sua parte. Comum, a vida comum nossa com o Senhor se manifestava com a vida comum entre eles. E o terceiro ponto é que a igreja cresce para fora. Então, primeiro ponto, cresce para cima. Segundo, cresce para dentro. E terceiro, cresce para fora. A gente pode concluir que esse crescimento da nossa comunhão com o Senhor
leva ao crescimento da nossa comunhão com os irmãos, que por fim nos leva a igreja a crescer nos acréscimos daqueles que hão de herdar a salvação. E sabe qual é a palavra-chave aqui desse ponto 3? Simpatia, que vem do grego de karen, que significa graça, ou seja, favor, amor, vida de Deus sobre a nossa vida. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, diz, né, o versículo. Enquanto a gente louva o Senhor na nossa comunidade, na nossa casa, com a nossa vida, quando a gente persevera, quando a gente vai aos domingos à igreja, quando a gente tem comunhão com os irmãos, quando a gente serve ao próximo, quando a gente entende o nosso propósito na nossa casa, na nossa igreja local, no nosso trabalho, com o Senhor. Quanto mais as pessoas veem milagres, testemunhos, a gente falando mesmo, porque às vezes a gente vive milagres, vive tantas coisas lindas, mas a gente não abre a nossa boca para testemunhar. Então, o Senhor vem acrescentando salvos quando eu faço isso, quando eu louvo, quando eu me comprometo com a igreja local, quando eu sou fiel aos meus pastores, quando eu sou fiel à visão, quando eu sou fiel ao Senhor, quando eu compreendo o meu chamado, quando eu testemunho os milagres do Senhor, quando eu vivo a vida de Deus na minha vida. Quando alguém pede uma oração, você é corajosa e ousada para interceder. Quando você ora no nome de Jesus pela cura, não tem medo. A gente precisa ser essas mulheres ousadas, porque o Senhor vai fazer, mas a nossa parte é você quem faz. Os 5 pães e 2 peixinhos é você que entrega. A oração no nome de Jesus declarando a cura é você quem faz, é você quem abre a boca, mas quem faz o milagre é Deus. Lembra? A comunhão sua com Deus, comunhão entre os irmãos. Ela vai para fora, as pessoas de fora olham e dizem assim, o que é que está acontecendo? Que era um lugar de festa, de traição, de drogas, de confusão. E hoje a casa do Senhor, lugar de salvação. Este é o lugar. É a diferença que a gente faz, aonde o Senhor tem nos estabelecido. Não importa o tamanho, não importa. Importa é o temor. Importa a unidade, importa a comunhão. Importa as pessoas olharem e dizerem, está tendo salvação, está tendo transformação. Jesus está nessa casa. Oh, e o Senhor deseja que eu e você participemos com isso. A igreja, ao crescer para cima em relação a Deus, ao crescer para dentro em relação aos irmãos, consequentemente iremos crescer para fora em relação aos incrédulos. Salvação. Uma conferência, querida irmã, é uma benção. A gente recebe palavra, a gente é ativado, a gente sente o mover do Espírito, existe unidade. É bom demais adorar a Deus todas juntas. Mas é na igreja local que a gente é discipulada. É na igreja local que há proteção para o nosso coração. É na igreja local que nós somos desenvolvidas. E até mesmo esticadas para exercer o perdão, a misericórdia, a graça. Para a gente ser provada pelo Senhor. É onde a gente aprende o que fazer e o que não fazer. É onde a gente é decepcionado. Aonde a gente vai decepcionar. E aí a gente encontra no meio disso tudo a graça de uma irmã com a outra, pedindo perdão, de que somos falhas mesmos. E graças a Deus, que existe um Deus que nos perdoa, que nos lava, que redime todas as coisas. Nós servimos a um Deus que não falha jamais. Ele nunca vai nos decepcionar. E Ele estabeleceu a igreja como um corpo. Ele é a cabeça e os membros unidos nele. E hoje eu quero te pedir para ficar de pé. Porque existe uma atmosfera de cura nesse lugar, de libertação nesse lugar. Em Hebreus 10, 25, Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja local é a resposta para o mundo. Eu queria muito que você fechasse seus olhos nesse momento. Talvez ainda muita tristeza no seu coração, amargura de algumas situações que aconteceram.
E eu sinto muito forte no meu espírito uma direção para essa tarde. Eu queria muito chamar aqui as pastoras de igreja local a estar aqui na frente. Todas as pastoras de igreja local, por favor, podem vir, por favor. Fica aqui olhando para as irmãs aqui na frente. Esse é o meu convite para você. Você que é pastora de igreja local, está aqui nessa conferência, por favor, vem aqui na frente. Não se distraia, o Espírito Santo de Deus está aqui. Existe um mover de cura. O de bachuri candalai, dere candala bachuri candalai. Lora bachuri candalai. Lora bachuri candalai. Feche os seus olhos. Se puderem abaixar um pouquinho a luz para ninguém ficar constrangida. Eu não quero, longe de mim, ser persuasiva, longe de mim, te fazer se sentir constrangida. Não é sobre isso. Mas é que eu sinto muito forte do Espírito Santo de Deus. Essa oportunidade para você que talvez passou por algo com uma pastora ou um pastor. Talvez você foi ofendida, talvez você foi humilhada, talvez aconteceu alguma coisa na sua vida e você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está te